Parabéns, te cuida, Galvão Bueno. Aí, Marcelo Ortiz recebendo a sua mensagem de texto. Tem mais uma aqui que chegou agora há pouco. Pessoal do Mandando pro Esporte, várias mensagens chegando. Boa noite, o goleiro do Grêmio não fez a defesa, levou 5 do tricolor do Boqueirão. Tem várias mensagens da torcida do Paraná que venceu hoje. Mas o nosso grid Manda Bem está começando e nós temos aqui na ficha técnica, na central técnica, produção e apresentação, Mané Brasil. A coordenação de esportes da Rádio Manda Bem é de Marcelo Ortiz. A coordenação artística, Mário Neto. Direção executiva, Dr. Michel Miqueleto. E a direção geral dele, do radialista do povo, Luiz Carlos Martins. Ele faz com o coração. Vamos ouvir o que o Reginaldo Leme falou conosco hoje no Autódromo Internacional de Curitiba. Bom, Reginaldo, eu vou fazer umas perguntas rapidinho aqui. A gente vai, aqui enquanto a gente está caminhando, tem um programa de automobilismo, o Grid Manda Bem aqui em Curitiba. E vamos fazer algumas coisas e eu gostaria que você respondesse a sua opinião. Categoria, Stock Car. Eu acho o máximo que poderia o automobilismo brasileiro de turismo alcançar. Eu costumo dizer que essa é realmente a fase madura do nosso automobilismo, porque a gente sempre viveu de preparação de pilotos com sonhos de chegar à Fórmula 1, isso é muito bom, claro, mas todo país desenvolvido tem as categorias de Fórmula, que pegam os meninos do kart, e tem as suas categorias de turismo. Então agora nós temos a nossa Stock Car adulta, que pode ser considerada com certeza absoluta entre os 5 maiores campeonatos de turismo, de carros de turismo do mundo. Isso é uma garantia para nós, uma garantia de futuro, e por isso que a Globo resolveu apoiar. Fórmula Truck. Fórmula Truck é uma outra história, completamente diferente, mas que tem seu público característico, um público fidelíssimo, né, muito mais que qualquer outra categoria. Você pode ver a Stock, a Fórmula Renault, a Fórmula 3, qualquer uma dessas pode entrar num período de decadência e ter menos público no autódromo. A Truck não. A Truck sempre vai ter aquele público fiel. É bem particular. E você que já acompanha todo esse tempo, a Fórmula 1? A Fórmula 1 está há algum tempo tentando se renovar por necessidade, por ter ficado um pouco monótona em função do dinheiro, né, excessivo até, do investimento muito grande de grana, que faz com que os poderosos, as grandes equipes, se destaquem muito em relação às médias e às pequenas. Então, há algum tempo ela está procurando essa renovação, no sentido de, primeiro, antes de tudo, encontrar o equilíbrio, e depois, através desse equilíbrio, tornar o mais atraente possível para quem está no autódromo e para quem está em casa, para a televisão. Isso é que agora, finalmente, eu acho que ela está conseguindo. Agora alguns pilotos. Bruno Senna. Bruno Senna é a maior incógnita da minha vida, da minha experiência de 33 anos, porque eu disse isso a ele. Eu jamais vi um piloto com 1 ano e meio, 2 anos de automobilismo poder ser um destaque como ele já está sendo, ganhar corridas. As corridas que ele ganhou na Austrália, tudo bem, alguém podia dizer que o nível da Fórmula 3 australiana não era tão bom, nem sei se não era, mas alguém podia dizer. Só que ele foi lá, estreou na Inglaterra, 2 baterias, ganhou as 2, e com briga, com disputa. Então agora eu estou pagando para ver as próximas, porque eu também estou apostando que, pelo menos na Fórmula 3, ele vai se dar muito bem. E aí tudo depende, ele também não pode apressar as coisas. Ele fala com muita confiança, é bacana você ver a autoconfiança dele, mas ele também não pode apressar as coisas. Ele tem muito pouco tempo. Então ele tem que, ainda que ele, vamos dizer que ele ganhe esse campeonato de Fórmula 3, ele tem que passar por outras, tem que fazer 2 anos de GP2, aí ele vai provar para ele mesmo que ele tem condição de chegar. Já que se falou da GP2, o Nelsinho Piquet. O Nelsinho Piquet, eu temi muito pela carreira dele o ano passado, quando ele não obteve sucesso na GP2. Quer dizer, não obteve sucesso, até ganhou uma corrida, e para ganhar a corrida lá não é para qualquer um. Mas não foi o que ele queria, não foi o que todo mundo esperava. Eu temi um pouquinho, porque se isso desestimula um pouco o jovem, ele, na falta de estímulo, ele não vai progredir. Só que
graças a Deus, parece que ele deu a volta e começou o ano de novo por cima e com estímulo. Não é o fato de ganhar, o fato de não perder o estímulo. Alguém de 20, 21 anos não pode perder o estímulo. E o estímulo é que faz a carreira do piloto ir numa ascendente. Uma coisa é certa, historicamente você vê que as carreiras de sucesso estão na ascendência. Tem um ponto em que elas começam a descer. Daí para diante ninguém vai. O Rubinho Barrichello, por exemplo, não sei se você ia perguntar, estou até me antecipando. É um caso raro de um piloto que ele foi na ascendente, ficou na horizontal e não caiu. Agora talvez até, não quero ser precipitado, mas talvez até comece a cair. Mas ele conseguiu esticar bastante a carreira dele no momento em que ele, pelo menos ficou na horizontal esse negócio. E é um cara que tem 9 vitórias na Fórmula 1. O Felipe Massa, já que estamos falando agora da Fórmula 1, esses mais que a gente está vendo no dia a dia aí. Você vê como cada caso é um caso, né? Você citou os pilotos, as categorias e os pilotos X, Y, Z. Cada caso é um caso específico. O do Massa é diferente de todos eles. O Massa tem a experiência, o Massa é vitorioso em categorias de acesso, o Massa, evidentemente, ao mesmo tempo que ele não chegou na Fórmula 1 pela porta da frente, também não foi pela de trás, né? Entrou meio que a porta do meio, que é uma Sauber, foi reconhecido, nunca levou dinheiro para a Fórmula 1, não era aqueles que precisou levar dinheiro, levar patrocinador, foi reconhecido. Agora ele foi chamado para um lugar em que o desafio é um pouco maior. E na hora que ele encontra um desafio desse, eu tenho certeza que ele é totalmente capaz de enfrentar esse desafio e vencer. Só que os primeiros passos da forma dele enfrentar talvez tenham sido errados. Ele foi para lá como se ele estivesse na Sauber, tipo assim, eu tenho que andar livremente, sem pressão nenhuma, e tenho que andar igual o cara, igual ou melhor. Não é o caso. Não é o caso. Ele conseguiu até, né? No Bahrein, classificou ali na primeira fila 4 centésimos atrás, ou menos, 4 centésimos atrás, exatamente, do Schumacher. Mas ele reconheceu que não é o caso, porque isso leva alguém que não tem a experiência do Schumacher, leva a erros. E lá ele não pode errar. Então é uma equipe diferente que ele tem que correr, é um outro risco. Então lá, agora, ele está reavaliando a posição dele. Ele é um cara muito consensual, um cara muito bacana, sabe o chão que está pisando. Ele está reavaliando, tipo assim, antes de tudo eu não posso errar, depois eu tenho que ser rápido, depois eu tenho que tentar igualar o Schumacher. Bom, agora falando dos nossos antigos, né? Sempre a gente vai conversando e vai falando a respeito dos pilotos. Você pega, por exemplo, o próprio Nelson Piquet, o pai. Você está dizendo ele como piloto que foi ou como piloto que foi? Não dá nem para dizer, né? Um tricampeão, um cara inovador, arrojado, é um cara que a equipe sugeria uma coisa nova, ele topava de cara, tanto que é responsável por algumas das grandes inovações na Fórmula 1 na época dele. Até o pit stop foi ele que inventou. Então, o cara merece tudo. Talvez não quero me antecipar, mas você vai falar do Senna? Também, né? Posso falar direto? Talvez ele não tenha o talento natural, não tivesse o talento natural do Senna, porque eu acho que talento natural do Senna só o Schumacher. Muita gente acha que ninguém, mas para mim o Schumacher tem. Mas talento para ser tricampeão mundial, para dominar as pressões que um piloto sofre na Fórmula 1, como cabeça, o Piquet é fantástico. O Piquet tinha uma coisa que poucos pilotos têm, na história, poucos tiveram. Um cara que domina uma corrida, antes da largada ele sabe do princípio, do meio e do fim. Então ele sabe o que tem que fazer no princípio, o que tem que fazer no meio, o que tem que fazer no fim. Se um piloto que não saiba as 3 partes, ele nem sempre é um vencedor. Até fiz essas perguntas por uma retrospectiva em função, como você falou, 33 anos acompanhando as corridas aí pelo mundo. E você, claro, conheceu diversos pilotos, como teve amizade com diversos pilotos, e o Senna, lógico, era um ponto a gente chegar, né, principalmente agora, que é um momento até já passou, mas sempre a lembrança do Senna, mas veio o Schumacher depois. E o Michael Schumacher, na opinião do Reginaldo Leme? Só para deixar bem claro, o que eu estava falando de pilotos que
que concebe a corrida de um começo, meio e fim é o Piquet. O Senna é o talento natural, assim, maior que o de todos, e que eu acho que agora veio um Schumacher para chegar no nível dele, com a mesma vontade de ganhar, tanto que ele já está há muito tempo sabendo que está chegando a hora de parar, e ele não consegue, ele consegue entender isso, mas não consegue achar que chegou. Você entendeu? Porque é gostar tanto de correr, e não é de correr, é gostar tanto de ganhar. Ele quer ganhar tudo. Ele quer ganhar um treino livre, então isso é uma coisa que está nele, e talvez ele sinta assim um pouco de medo de parar e não sentir aquela frustração de estar parado. Com todo o dinheiro que tem, não ser um cara completo, não ser um cara feliz. E tem um último piloto que eu gostaria de perguntar, até que é uma especulação aí, questão de Ferrari e tal. O Valentino Rossi, você acha que acaba caindo numa Ferrari? Acho que não. Acho que ele não vai se permitir ser um piloto do nível ótimo, vamos dizer assim, dos melhores, mas não ser um Valentino e nem um Schumacher. Então, se ele na Fórmula 1 não for Valentino Rossi, Michael Schumacher ou Ayrton Senna, para ele não tá completo. Ele não se satisfaz com isso. Por melhor que seja, para ganhar corridas e tudo mais. Então eu acho que ele não vai. Inclusive que ele é o Schumacher da moto velocidade. E ele quer ser o Schumacher em todo lugar onde for, ou o Valentino Rossi em todo lugar onde for. Tá certo, Reginaldo, obrigado. A gente do Banda Bem agradece e torce, né, para que as nossas... uma última pergunta até que eu gostaria de fazer. Nós não falamos dos brasileiros que estão aí. Kaká Bueno. Kaká eu tenho uma amizade muito grande com todos os pilotos da Stock Car e tem gente muito boa, mas o Kaká está um degrauzinho acima de todos. Lossaco? O Lossaco, a categoria dele foi demonstrada no ano passado, quando na mentalização ele ganhou o campeonato. E um outro piloto que também vem aparecendo aí desde o ano passado, o Orsi, né, que é um piloto também dessa linha aí que está disputando sempre os títulos. É desse nível sem dúvida nenhuma. E se ele tiver um pouco abaixo do Kaká, eu ainda não sei onde está esse abaixo, porque é que eu conheço melhor o Kaká. Sei que o Kaká está no nível top que eu te falei, mas acho que o Orsi está ali também. Ok, obrigado, e a gente agradece sempre, né, a participação do Reginaldo Leme, a história aí do automobilismo, como estavam brincando com você, aquela comparação Pelé, futebol, Reginaldo, automobilismo. Isso é brincadeira dos amigos aí, claro, até uma brincadeira ou bondade, sei lá o que. Agora, eu que queria falar uma coisa para você. A gente começou a conversar, você sabe, eu estou sempre com pressa, mas em duas perguntas você mostrou que a sua entrevista era diferenciada, sabia? Por isso que tenho o prazer de responder para as pessoas que estão fazendo perguntas diferenciadas. Eu sei exatamente o que você queria com a caracterização que eu fosse dar a cada piloto. Tá ok, obrigado. Tá com Mané Brasil. Tá na Banda B. Região Metropolitana. Rádio Banda B. É claro. A sua Banda B.